Mitos evangélicos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar acerca do mito do inferno. Não que o inferno seja um mito, porque o inferno é real, mas porque o que se fala sobre o inferno muitas vezes se torna em mitos. E eu quero partilhar com vocês, em primeiro lugar, uma passagem que está em Gênesis capítulo 3 e vamos ver uma coisa curiosa que tornou-se um mito na mente de muitos, no ensino de muitas igrejas até. Há quem ensine que Adão e Eva foram condenados ao inferno. E nós vamos ver pela Bíblia, pelas Escrituras, que Adão e Eva não foram condenados por Deus ao inferno. E vamos ver então, a partir aqui de Gênesis do capítulo 3, versículo 7, após eles terem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz que o versículo 7, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E agora veja o que é que eles fizeram para tapar a nudez. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Eles ouviram a voz do Senhor. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui vemos que Adão e Eva se envergonharam, esconderam-se de Deus. Não que eles vissem Deus, porque nunca ninguém viu Deus, mas eles ouviam a voz de Deus, que passeava no jardim, e ao que tudo indica, dá a entender que era um hábito diário. Todos os dias Deus passeava nesse jardim que Adão e Eva cuidavam, e eles ouviam a voz de Deus. E Deus fez mais uma vez este ato de passear pelo jardim, e só que quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus, esconderam-se de vergonha, porque eles sabiam que agiram em contrário à instrução de Deus. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Será que, aqui cá para nós, será que Deus não sabia onde é que ele estava? Claro que sabia. Mas nesta narrativa é interessante vermos que Deus age de uma maneira simples para que todos nós possamos entender o que estava aqui a passar-se. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, disse Adão, e temi, teve medo, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão a Deus: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Lá está, nós quando cometemos falhas, normalmente nós temos uma tendência a nunca assumirmos as nossas falhas. Nós temos dificuldade em assumir as nossas falhas e alguém há de ser sempre o bode expiatório. E neste caso, para Adão, o bode expiatório era a mulher. Então Deus dirige-se à mulher e pergunta: porquê é que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A serpente, a malandra. Então lá está, mais uma vez, verificamos que tanto Adão e Eva têm esta grande dificuldade em assumir o erro, porque a serpente podia falar o que quisesse, mas a decisão final foi sempre dos dois. Versículo 14. Então o Senhor disse à serpente: por quanto fizeste isto, maldita serás sobre toda a besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Então agora Deus dirige-se à mulher e diz assim: olha, pelo facto de teres comido do fruto que eu disse, que eu pedi para que vocês não comessem, então vai haver a pessoa vai ter que ter uma consequência. Porquê? Porque Deus é justo. Deus é amor, mas Ele é justo. Até qual foi a consequência? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos,
e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A partir daqui é estabelecido isto que até aos dias de hoje nós verificamos o domínio do homem sobre a mulher. Isto é um facto. Isto, em todas as nações, nós verificamos que o homem tem domínio sobre as mulheres. E até bem há pouco tempo, no mundo que nós chamamos o mundo ocidental, democrático, bem há pouco tempo é que as mulheres conseguiram ter a liberdade para poderem votar, para poderem ter a sua palavra, poderem trabalhar, enfim, uma série de situações que nós sabemos. Ainda há pouco tempo ouvi uma reportagem que na Arábia Saudita as mulheres nem sequer podem ter carta de condução, imagine. Então, tudo isto é fruto deste decreto que foi falado por Deus acerca da mulher. Versículo 17. Agora Deus vira-se para o Adão e diz: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra, este planeta, maldito se torna por causa de ti. E agora o que é que vai acontecer? Diz que com dor comerás dela. O homem comerá o fruto desta terra, mas com dor. Porquê? Tudo vai ser difícil. Tudo se tornou difícil a partir deste dia. Todos os dias da tua vida. Agora o versículo 18 diz: Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então veja, o que nós vemos aqui são decretos, são consequências que foram determinadas por Deus sobre a vida de Adão e Eva, e são consequências terríveis. Porquê? Porque a partir deste dia, até os dias de hoje e até que este mundo termine, porque ele vai terminar, este mundo, toda a humanidade está debaixo deste clima, deste ambiente em que há espinhos, há cardos, há dificuldades, há dor, há morte, porque no fundo o fim da vida do ser humano é a morte. A morte é o último aguilhão, é a última dor, é o último espinho que leva o homem a tornar ao pó, conforme aqui Deus determina. Então eu não vejo aqui que Deus tenha condenado Adão e Eva e a humanidade ao inferno. Não está nada disto aqui escrito. Até porque a seguir, veja, presta atenção a seguir ao texto. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E agora veja o versículo 21, que eu acho aqui de uma generosidade e de uma misericórdia tão fantástica do nosso Deus para com o homem, para com Adão e Eva. E diz assim, versículo 21, E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. Lembrem-se que lá atrás, quando eles tinham acabado de comer o fruto, e eles depois olharam um para o outro e de repente parece que os olhos se abriram, assim, estamos nus, que vergonha. Começaram a sentir vergonha, sentiram medo de Deus, e diz que eles se taparam com folhas de figueira. Ora, as folhas de figueira, se nós experimentarmos e deixarmos algum tempo em contacto com a pele, a própria folha da figueira pode causar alergias e desconforto. E agora veja o que é que Deus faz a Adão. Diz que Deus, o Senhor Deus, fez a Adão e à sua mulher túnicas de peles. Túnicas de peles. E o próprio Deus os vestiu. Deus não pegou em túnicas e disse assim, toma lá e vistam-se. Não. O próprio Deus, num ato de misericórdia e de amor, do amor de um pai para com o seu filho. Tal e qual como eu sou pai, tenho 5 filhos, e quando eles eram todos bem mais pequenos, eles agora são todos adultos, mas quando eles eram pequenos, menores,
Muitas vezes eu tive que os repreender, tive que até que os castigar, mas ao mesmo tempo, após o castigo, eu explicava a eles que aquilo que eles fizeram está errado e tiveram que ter as consequências do seu erro, mas que eu os amo. Eu os amo. E foi o que Deus fez, porque Deus, Ele próprio fez túnicas de peles e os vestiu-os, anda cá. Quase que posso imaginar dele, vem cá que eu vou-te vestir. Tira lá essas folhas de figueira que isso aí, pá, só te fazem problemas, anda cá. E vestiu. Que coisa maravilhosa. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus pelo homem. Eu não vejo aqui Deus a condenar o homem, Adão e Eva, ao inferno, quando ao mesmo tempo depois ele se preocupa com eles e os veste com, na altura, as melhores vestes que poderia haver, com o melhor, cuida deles e depois ele faz esta afirmação, Deus faz esta afirmação, e então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Passas a trabalhar na terra. De antes trabalhava no jardim, agora passas a trabalhar na terra, sais do jardim, vais lavrar a terra, porque dela foste tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Porque aqui nós vemos também este amor e a misericórdia de Deus. Quando Deus estabelece ali uma proteção, tirando-os daquele lugar, para que eles não fossem comer o fruto da árvore da vida, porque se comessem o fruto da árvore da vida, eles jamais poderiam voltar ao pó, jamais poderiam morrer. E o problema estava em que eles viveriam eternamente debaixo desta dor imensurável, desta dor, destes espinhos e cardos que produzem. Amigos, o verdadeiro inferno, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, o verdadeiro inferno é a ausência de Deus. O que aconteceu aqui há aqui uma separação, ao mesmo uma separação daquilo que era um lugar aprazível, um lugar onde Deus iria cuidar deles para sempre, nunca morreriam. O homem, a humanidade nunca iria provar a morte. E de repente, por uma questão de justiça, porque Deus é justo, há uma consequência sobre Adão e Eva, que essa consequência ela é transferida para toda a humanidade, para toda a geração, até os dias de hoje. Daí que todos nós vamos ter que morrer um dia, não há hipótese. E antes da morte acontecer, nós vivemos num mundo que é um verdadeiro inferno. Esta ausência, digamos assim, deste lugar prazeroso, esta ausência deste Deus. Não é que Deus esteja ausente, Ele está presente, mas Ele deixamos de ouvir a voz dEle, deixou-se de ouvir a voz que passeava no jardim, na viração do dia. E esta ausência tornou e torna a humanidade e a vida neste planeta um inferno. Você, quando abre todos os dias o noticiário e você vê as notícias todos os dias, isto é um verdadeiro inferno. Crianças que passam verdadeiros infernos aqui nesta terra. Adolescentes, idosos, a nossa própria vida. Nós nascemos em Portugal, nós não temos os problemas como, por exemplo, aqueles que nascem, ou as mulheres que nascem na Arábia Saudita. Um inferno a vida daquelas mulheres. Ou quem pensar você ter nascido num país que está constantemente em guerra, em guerrilha interna, em genocídios,
onde todos os dias morrem milhares e milhares de pessoas que ninguém fala. Só se fala agora é de Covid. Mas quantos milhares e milhões de pessoas morrem todos os anos de fome, das guerras? Estes espinhos, estes cardos que nascem desde este dia, atrofiam a humanidade. Isto é um verdadeiro inferno. Isto é o inferno. Isto é julgamento de Deus, porque o homem anda de costas voltadas para Deus. No entanto, Deus nos ama. No entanto, Deus quer vestir-nos com vestes, com túnicas de peles. Ele nos quer vestir, Ele próprio nos quer vestir. Daí que Paulo teve uma revelação absolutamente incrível quando ele fala, por exemplo, em Efésios, e eu vou ler para vocês Efésios também, onde ele diz que Deus, desde a fundação do mundo, Ele decidiu perdoar-nos. Ele perdoou toda a humanidade está perdoada, a humanidade já está redimida desde a fundação dos tempos. Desde a fundação dos tempos. Eu vou ler para vocês aqui Efésios, capítulo 1, por exemplo, em que Paulo fala, começando aqui no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, pois Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. O mundo já está redimido. Nós vamos ver aqui em Efésios que mais à frente Paulo traz esta revelação absolutamente incrível, que até então nem os profetas tinham essa revelação, e Paulo traz esta revelação absolutamente bombástica, que já vamos ler à frente, que estando nós ainda mortos em nossas ofensas, estando nós ainda condenados a esta morte, a estes cardos e espinhos, Ele nos vivificou em Cristo Jesus. Ele nos vivificou em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Este predestinar é a intenção de Deus. Ele nos predestinou, assim como, por exemplo, eu e minha esposa somos pais de 5 filhos. E quando nós sabíamos que a minha esposa estava grávida, nós preparávamos tudo antes do bebê nascer. Preparávamos a cama, o lugar onde ele ia ficar ou ela ia ficar, as roupas. E quando o bebê nascia, já tinha onde ficar, já tinha tudo preparado para ele poder viver e crescer da maneira mais saudável possível, com a melhor qualidade possível que nós, pais, pudéssemos dar aos nossos filhos. É isso que Deus fez. Deus nos predestinou, Deus preparou antes da fundação do mundo. Deus preparou-nos para vivermos segundo o seu beneplácito, para que nós possamos viver santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Foi assim que Deus criou tudo. Daí que, mesmo após a desobediência de Adão e Eva, Deus foi lá dar a mão a eles, foi puxá-los para cima, foi vesti-los, foi demonstrar a sua misericórdia e foi dizendo assim, mesmo que vocês tenham pecado, eu já vos perdoei, eu já redimi a todos. Aleluia! Depois continua a falar, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, e que Ele fez abundar para connosco em toda a sabedoria e prudência. E vai por aí fora. E quando nós chegamos ao capítulo 2, versículo 1, diz, e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça de Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, Paulo fala aqui de uma maneira muito interessante. Ele alinha este conceito de espaço-tempo, em que ele mostra aquilo que nós éramos, aquilo que somos e aquilo que vamos nos tornar. E tudo em Cristo Jesus. Éramos pecadores, mas em Cristo Ele nos vivificou, perdoou, nos tornamos santos e irrepreensíveis diante de Deus, passamos a ter a natureza de Deus como filhos e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, falando do futuro, do porvir, porque aquilo que está para vir em Deus, em Cristo, já aconteceu. Em Eclesiastes fala que aquilo que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Porque numa linha de tempo, se você traçar uma linha de espaço-tempo, de tempo, no tempo humano, nós estamos a viver o ano 2021. Mas o ano 2021, no coração de Deus, de Jesus, já aconteceu. Porque Jesus, Ele viaja neste espaço-tempo, nesta linha. Ele está no princípio, Ele está no fim. Ele já sabe o que é que vai acontecer no fim. Porque Ele sabe tudo, Ele é Deus. Ele é o dono do tempo por inteiro. Tempo de Deus, o nosso tempo, Ele é Deus, é Senhor de todo o tempo. Glória a Deus. Por isso é que Ele nos vivificou em Cristo Jesus, sendo Ele, Jesus, o Cordeiro imolado, antes da fundação do mundo. Antes do mundo acontecer, já o Senhor tinha nos redimido em seu coração. Daí que o inferno não foi criado para o homem. O inferno não foi criado para o homem. Apesar de nós vivermos num inferno, e cada um de nós também tem os seus próprios infernos, porque quando alguém passa por aquilo que passa e pelas notícias que ouvimos, isso é um verdadeiro inferno. E nós temos os nossos infernos porque são fruto de juízo sobre opções erradas que nós tomamos, ou da maldade de outros que nos impõem sobre nós e que cria à nossa volta um inferno. Mas há um inferno, na verdade, um espaço, um lugar. Há um inferno que Jesus fala dele, em que Ele nos alerta para nós evitarmos de ir para lá. Mas o inferno não foi criado para o homem. Deus não criou o inferno para o homem. Na verdade, é o homem que se vai colocar no inferno se ele recusar e rejeitar esta graça, este amor de Deus. Não é Deus que coloca as pessoas no inferno. São as próprias pessoas que se colocam no inferno. Isto é muito importante nós entendermos, meus amados. Porque às vezes há esta ideia de que quem nasce neste mundo nasce sem Cristo, nasce sem Deus. Mas não é isso que eu vejo nas Escrituras. O próprio rei Davi dizia, por exemplo, no Salmo 139, podemos abrir aí, se você tiver a Bíblia consigo, Salmo 139. O rei Davi falava a certa altura neste salmo que é lindíssimo. Ele diz assim: os teus olhos, referindo-se a Deus, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O nosso corpo ainda nem sequer tem forma, mas a partir da altura em que há uma fecundação, passa a haver vida. Eu sei que há uma grande discussão entre a ciência sobre esta questão de quando é que há vida no feto humano. A vida acontece quando há uma fecundação. Diz que o Espírito de Deus assopra o sopro da vida. E então Davi diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma. Não havia forma, era apenas uma pasta. Era apenas ali 2, 3 células apenas.
Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Lá está o conceito de espaço-tempo. Aquilo que é, já foi. E ele está a dizer assim: tu formaste todas as coisas e nem sequer havia nada a acontecer, mas tu já tinhas tudo formado. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma. Uau! De uma maneira terrível fomos criados, como ele também diz no outro salmo. E ele diz: quão importante nós entendermos isto, sabe porquê, meus amados? Porque quando nós nascemos, quando alguém nasce neste mundo, nasce cheio de vida de Deus. Vida de Deus. E Jesus dizia: deixai a mim vir as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, eu não estou a ver aquela criança que nasceu condenada ao inferno, porque ainda não tem Cristo, porque ainda não ouviu o Evangelho, porque ainda... Não! Se alguma criança morrer, se um feto não chegar a concretizar-se, mas que já há vida, segundo a palavra de Deus, já há vida nesse feto. Já há um espírito ali. Esse irá direitinho para os braços do Pai, para o céu, e viverá eternamente com o Senhor. Viverá eternamente com o Senhor. E nós vemos que Jesus foi bem perentório, apesar de não haver assim mais factos sobre este assunto, mas nós vemos Jesus dizia: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Delas são o reino dos céus. Muitas pessoas vivem com um sentimento de culpa a pensar. Alguns pais perderam os seus filhos muito novos. Uns porque abortaram, outros porque morreram bem cedo por doenças ou o que quer que seja. E eu tenho uma boa notícia para dar a esses pais. Segundo as Escrituras e o Evangelho de Jesus Cristo, delas é o reino dos céus. Delas é o reino dos céus. Daí que eu estava a dizer que Deus não criou o inferno para o homem. O inferno foi criado para o diabo. Esse foi condenado. As Escrituras revelam, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 14, e também em Ezequiel 28, por exemplo, quando se refere a Lúcifer, sendo ele um querubim ungido, segundo a Escritura, ele sim, ao mais profundo do abismo, será colocado. Mas neste momento, Lúcifer, ou Satanás, não está no inferno. Ele não está no inferno. Nem os demónios ainda estão no inferno. Muitas vezes nós vemos os cristãos a expulsar os demónios e Satanás para aqui, e eu expulso para lá e vai para o inferno. Não, ele não está. Escusa dizer que está debaixo dos meus pés ou no inferno, porque ele não está. Ele não está no inferno. É muito menos debaixo dos teus pés. E nós vemos estes mitos acontecerem, eu vejo isto acontecer, eu vejo estas pregações, eu fico abismado, fico triste de pensar, como é que é possível? Será que o pessoal não lê? Não estamos nós a ler? Então, nós vemos que o inferno foi criado, sim, para o diabo, para o falso profeta, para a besta, para os demónios, isso sim. Mas infelizmente, como eu estava a dizer há pouco, Deus não coloca ninguém no inferno. Somos nós que nos colocamos a nós mesmos no inferno. Porquê? Porque nós escolhemos o caminho de Caim. Muitos de nós escolhem o caminho de Caim. Se vocês forem outra vez a Gênesis, e agora para terminar este vídeo, que já vai um pouco longo, Gênesis, nós vemos aqui que Adão e Eva, eles concebem e têm 2 filhos. Diz aqui Gênesis 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu
E teve Caim, alcancei do Senhor um varão, e teve mais o seu irmão Abel. Portanto, Caim foi mais velho, e a seguir veio Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Muito bem. Só que a certa altura, Caim opta por um caminho muito perigoso. Ao ponto de Deus ter que falar a ele. Deus falou a Caim. Caim teve a alegria, ou teve, digamos assim, alegria de ouvir a voz de Deus pessoalmente. Ele não viu Deus, mas ouviu a voz de Deus. Deus falou a Caim. E o versículo 7 diz assim a Caim: se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti. Perdão. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus está a falar a Caim assim: olha, se tu fizeres as coisas de maneira correta, como o teu irmão, por exemplo, faz, eu também te vou aceitar, não tem problema nenhum, eu te amo, eu gosto de ti, eu gosto de ti como gosto de Abel, mas não escolhas esse caminho. E nós sabemos que Caim escolheu o caminho errado. Porque lembre-se que Deus disse que o homem passou a ser como Deus é, sabendo o bem e o mal. A partir desse dia, nós estamos sempre com esta balança na mão, entre escolher o bem e o mal. E infelizmente há muitos que escolhem o caminho da perversidade, da maldade, o caminho ímpio, o caminho de rejeitar a graça de Deus, de rejeitar este amor, este perdão que Deus deu a todos nós, de rejeitar as vestes de pele, de rejeitar que Deus nos vista. E isso é que está a acontecer à humanidade. A humanidade anda de costas voltadas para Deus. De costas voltadas para Deus. Daí que um fruto de nós andarmos assim é o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 1. Romanos 1, Paulo está a falar acerca do motivo, a causa, porque é que hoje nós vemos tanta perversidade. Paulo fala, por exemplo, aqui assim, no versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Na verdade, nenhum ser humano tem desculpa de dizer: eu não creio que exista Deus. Basta olhar para a criação, é o que ele está aqui a dizer aqui: do céu se manifestou a glória de Deus. Quando nós olhamos para o Sol, para a Lua, para os planetas, para a natureza, nós só podemos pensar, não é? Penso eu, que nenhum homem tem capacidade para criar aquilo que nossos olhos veem. É impressionante. O homem consegue fazer muitas coisas, mas criar o Sol, a Lua, estrelas, criar o dia e a noite, criar esta natureza, criar uma árvore, é muito difícil. Nós não somos assim tão inteligentes, porque nós necessitamos de Deus. Versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Foi o que aconteceu com Caim, com toda a geração que escolhe o lado de Caim, até aos dias de hoje, que conhecem a Deus, mas não glorificam a Deus, não querem dar glória a Deus. Sabem que Deus existe, lá no íntimo, sabem que Deus existe,
Sabem que tem que haver alguma coisa, mas eles recusam-se a dar essa glória. Não querem entrar nesse caminho de glorificar a Deus. Eles preferem glorificar a si mesmos, que é o que acontece hoje. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato, tolo, se obscureceu. Foi o que aconteceu com o coração de Caim. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus o entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Diz aqui que mudaram a glória de Deus, passaram a seguir outros deuses, preferiram construir estátuas de imagens e depois dobrarem os seus joelhos e adorarem essas imagens, mas não querem saber de Deus, preferem as imagens de estátuas. E por causa desta opção, de pessoas assim como Caim, até os dias de hoje, por causa desta opção, diz que as consequências na humanidade é que há um aumento da imundícia, principalmente na imundícia dos seus corpos entre nós. E qual é a imundícia nos corpos? A partir do versículo 25, Romanos 1 diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário da natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o seu uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Este é o resultado de nós desonrarmos a Deus, de nós omitirmos a verdade de Deus, de nós retermos ou até de mudarmos a verdade em mentira, conforme aqui Paulo fala. Infelizmente hoje o mundo, na verdade, não conhece Deus. E porquê? Porque até mesmo os que conhecem, os que se dizem conhecer a Deus, distorceram a imagem de Deus, desvirtuaram a verdade, tornaram a verdade de Deus em mentira, e por causa disso, hoje, o mundo está neste caminho em que as mulheres desvirtuaram a sua natureza. Hoje nós vemos que as mulheres querem ter sexo com as mulheres, os homens querem ter sexo com homens. Há esta ideologia de género que está no ar, há toda esta situação de uns querem trocar de sexo, uns que são homens querem ser mulheres, aqueles que são mulheres querem ser homens, enfim, todo este uso contra a natureza, contra o que Deus criou, tudo isto é um sinal de rebelião contra o espírito da vida que é Deus. Mas por causa disso tudo, Deus entregou as pessoas assim, então vocês próprios é que vão criar os vossos infernos. Eu vos entrego. Eu saio de cena, por isso é que eu disse há pouco que o verdadeiro inferno é a ausência de Deus. Eu saio de cena, e quando Deus está ausente, o que é que acontece quando Deus está ausente? Acontece esta desgraça. E depois ele continua mais, que esta desgraça não fica por aqui, porque depois no versículo 28 diz: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o Evangelho, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte. Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que as fazem. Ora, quem escolhe o caminho de Caim, o caminho da perversidade, veja, Caim conhecia a Deus como o seu irmão também conhecia. O seu irmão Abel decidiu
não perverter a verdade de Deus, mas decidiu seguir a verdade de Deus. Mas Caim fez duas coisas. Caim não só decidiu largar Deus, não quis saber de Deus, como também silenciou a voz daquele que decidiu seguir a verdade, como matando o irmão. Hoje, a maior parte, muitos de nós no mundo fazem exatamente o mesmo que Caim. Querem silenciar a verdade de Deus. Querem matar a verdade do Evangelho, para que o Evangelho não seja ouvido nas ruas, nos vales, nas montanhas, onde quer que se pregue o Evangelho. Mas graças a Deus há sempre alguém que toma o caminho de Abel. Nem que tenhamos que morrer por esse caminho, mas é importante que nós o façamos para a glória de Deus. Então, quem é que se coloca no inferno? É o próprio homem. Porque Deus, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele quer que nós vistamos vestes de pele, por assim dizer. Ele quer nos vestir, Ele quer ser nosso amigo. Ele nos perdoou antes da fundação do mundo. Ele nos vivificou em Cristo Jesus, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Mas a humanidade, muitos negam isso e rejeitam isso. E essa rejeição faz com que os nossos nomes sejam riscados do livro da vida. Sejam riscados do livro da vida. Hei de fazer um outro vídeo sobre esta questão do livro da vida, porque há também este mito de que quando alguém entrega a vida a Jesus, então o nome é escrito no livro da vida. Mas não é isso que as Escrituras dizem. O que as Escrituras dizem é que aquele que rejeita este Evangelho, que rejeita este amor de Deus, esta misericórdia de Deus, esses sim serão riscados do livro da vida. Porque qualquer pessoa que nasce neste mundo, nasce com a vida de Deus, com o Espírito de Deus dentro, porque Deus assopra o seu Espírito e nos tornou almas viventes. A questão está depois, são as nossas escolhas. Ou escolhemos o caminho de Abel, ou escolhemos o caminho de Caim. E quando nós escolhemos o caminho de Caim, nós nos colocamos no nosso próprio inferno. Nós nos colocamos com os pés no inferno. E vamos terminar aqui com Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20 diz que, e quero terminar a dizer o seguinte, que o próprio inferno, que tanto se fala, será extinto. Nós vamos ver isso agora. Ele vai deixar de existir, o inferno. E veja aí, Apocalipse 20, versículo 20, e o diabo e os que enganava, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco, o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, duas coisas distintas. A morte é o último aguilhão, é o último espinho, é a última dor. E o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E agora presta atenção à leitura. E a morte, outra vez, e o inferno, duas coisas distintas, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É engraçado que o apóstolo João, ao escrever este livro da Revelação, do Apocalipse, ele considera esta extinção da morte e do inferno como segunda morte. Foram lançados no lago de fogo, no lago de fogo. O fogo aniquila, o fogo
derrete, o fogo faz extinguir qualquer coisa que passa pelo fogo. O fogo desfaz. E agora, quem mais? Diz assim o versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No lago de fogo. Infelizmente, aqueles que se colocaram no seu próprio inferno ou no inferno, infelizmente, esses também serão lançados neste lago de fogo, conforme nós vemos aqui na Escritura. Eu creio, tenho para comigo, meus irmãos, o seguinte: Deus é muito bom, Ele nos ama, Ele não quer ninguém no inferno, Ele não criou o inferno para o ser humano. Infelizmente, são as próprias pessoas que nem Caim que se colocam no inferno. E eu não vejo um Deus que seja um masoquista a ver as coisas a sofrer eternamente e está tudo ali a sofrer, estou a sofrer, agora vais andar ali a sofrer. E nós, seres humanos, nós pregadores, muitas vezes, nós cristãos, parece que temos este lado de ver sangue. Nós queremos ver as pessoas. Não queres Deus, tu não queres aceitar Deus, então vais para o inferno, seu malandro, vais ficar a arder a vida toda. Eu sinceramente não vejo um Deus que masoquista, esquizofrénico, um Deus dado a mesmo aqueles que o negam, a querer espezinhá-los a vida toda ali, a fazê-los sofrer. Daí que vem a segunda morte. A segunda morte é a extinção mesmo. A extinção. A morte e o inferno serão extintos. Não haverá mais inferno, não haverá mais morte, não haverá mais diabo, não haverá mais nada. Não haverá mais falso profeta, não haverá mais nada. Não haverá mais nada. Haverá sim Jesus Cristo, o Rei, o Senhor, a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, porque Deus fará tudo novo. E aquele que crê neste Evangelho será bem-aventurado. Será bem-aventurado ao que vencer. Jesus dizia assim numa das cartas em Apocalipse 3, ao que vencer sobre isto tudo, ao que crer nisto, ao que crer neste Evangelho, ao que vencer. Vamos lá ler isto bem. Ao que vencer, versículo 5, capítulo 3. Será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Que Deus te abençoe. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Quero dizer a vocês que há muito para aprender. Eu não sou o dono da verdade, mas quis partilhar esta verdade, que é a verdade que eu creio que ao ler as Escrituras, eu creio neste amor de Deus. Eu creio neste amor de Deus. E creio que Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para os demónios, para o diabo, para o falso profeta, para as bestas. No fundo, depois havemos de falar mais sobre isto. Deus criou o inferno para extinguir a maldade. Extinguir a maldade. E, infelizmente, quem se coloca no próprio inferno não é Deus, somos nós próprios. Nós próprios é que podemos nos colocar lá. Mas há um caminho, mas há a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Abraça esse Jesus. Abraça o Evangelho. Abraça o caminho de Abel. Escolhe o lado de Deus. Escolhe Deus. Deus te ama. Deus te abençoe.